2, do verso 1 ao verso 4. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejamos salvos e venham a conhecer a verdade. Irmãos, eu decidi ler esse texto, segura para mim, Michel, por favor, porque eu acredito, irmãos, que esses dias nós temos testemunhados, muitas coisas boas em relação a pessoas, aqui da comunidade, conhecidos nossos, se recuperando da Covid. Então isso é motivo de muita gratidão. E como o texto aqui fala, para a gente fazer orações de graças, súplicas, e também para aquelas pessoas que ainda estão enfermas. Então eu queria iniciar esse culto hoje dessa maneira, agradecendo ao Senhor pelas pessoas que Ele abençoou com a recuperação, para a gente também orar por aqueles que ainda estão aí enfermos, precisando de cura, precisando de uma recuperação, e a gente possa nesse momento aproveitar esse tempo agora para a gente orar, e agradecer e orar por essas pessoas que ainda estão enfermas com essa doença. Amém? Eu queria pedir que você curvasse sua cabeça, O Gilmar vai nos conduzir aí num fundo musical aí para deixar o momento mais agradável. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a gente queremos iniciar esse culto, Senhor, esse momento de adoração a Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, em primeiro lugar. Agradecer, Jesus, porque o Senhor tem sido bom, mesmo nós não merecendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado a Tua graça sobre a vida de cada ser humano. Obrigado pelo amor, Senhor, que o Senhor demonstra por nós, mesmo a gente não merecendo, a gente sendo falho. Mas mesmo assim, nós sabemos, temos essa certeza de que o Senhor nos ama e o Senhor quer o melhor para a gente. Eu também queria aproveitar esse momento, Senhor, para Te render graças e Te agradecer pelas pessoas que o Senhor tem recuperado dessa doença. Nós Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter recuperado o pai de Aretusa, a qual esses dias nós se dedicamos orando pela vida dele. E graças a Deus o Senhor escutou as nossas orações. E ontem ele recebeu alta, ele ainda vai continuar a observação, mas é motivo de alegria só a gente saber que ele recebeu alta e que a recuperação dele tem acontecido. Então nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de testemunhar, de ver com nossos próprios olhos como o Senhor ainda age, como o Senhor ainda demonstra o Seu cuidado por nós. Então muito obrigado, Senhor, pela recuperação do pai de Aretusa. Obrigado também pela recuperação do Fábio, da própria Aretusa, que também pegou essa doença, mas graças a Deus o Senhor conservou. Obrigado também pela recuperação de Duda, de Edvânia, Senhor. Obrigado por esse grande livramento, porque a gente estava até um pouco preocupado porque a Edvânia está grávida, mas graças a Deus que o Senhor conservou, cuidou nesse período. Então muito obrigado, Jesus, por esse tamanha demonstração de amor que o Senhor tem por nós. Então muito obrigado. Eu também queria nesse momento, Jesus, aproveitar e interceder por aquelas pessoas que ainda estão no hospital, internadas, enfermas, lutando com a vida para poder se manter. Então eu oro que o Senhor possa visitar nesse momento cada uma dessas pessoas que estão nos leitos dos hospitais. Pedimos que o Senhor possa também trazer cura e a recuperação para essas pessoas. E oramos também, Senhor, pelas famílias dessas pessoas que também devem estar angustiadas, triste, com medo dessa doença, de perder os seus entes queridos. Pedimos que o Senhor possa ajudar os familiares dessas pessoas a suportar essa situação, e que o Senhor possa estar trazendo conforto e ajudando a cada um a não perder a fé, mas confiar em Ti, de que o Senhor ainda faz milagre, de que o Senhor ainda está no controle. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas
Eu também queria pedir, Pai, nesse momento, que Tu possa abençoar esse momento de culto. Que o Senhor possa, desde já, estar preparando o nosso coração como uma terra boa, para que a semente que hoje vai ser plantada, ela possa ficar enraizada, ela possa nos ajudar a crescer, a amadurecer espiritualmente. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor possa tirar toda a tristeza do nosso coração nesse momento, que a gente possa se alegrar na Tua presença, Senhor, porque nós estamos aqui para Te adorar, para Te glorificar, para Te render graças e Te adorar. Que o Senhor possa encher o nosso coração do Teu Espírito Santo e que nós possamos aproveitar o máximo desse momento. Que o Senhor possa falar conosco através da palavra, através do louvor, de todas as formas nesse culto, Senhor. E abençoe esse momento. E cremos que o Senhor está presente aqui. Porque como mesmo o Senhor falou na sua palavra, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E cremos que a Tua presença já se faz presente no nosso meio. É por isso que nós Te pedimos que o Senhor nos encha de alegria por estar aqui na Tua casa, Te adorando e Te glorificando. E abençoe esse momento em nome de Jesus. Amém. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós nessa manhã. Como o Bruno falou, hoje é importante, né, estarmos aqui para agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, simplesmente por quem Ele é. E esse louvor ele fala disso, né? Te adorar é o meu prazer, e que esse seja realmente algo prazeroso para nós estar na casa do Senhor. Louvar a Ele seja algo que não seja um fardo para nós, mas ao contrário, seja motivo de alegria, gratidão, de esperança, né, de que esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, permanecerá e nos conduzirá de acordo com a sua vontade e o seu querer. Então, convido a quem puder ficar de pé para dizer: Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te adorar, Senhor, é o meu prazer.
paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Amém. Que nosso coração realmente esteja no Senhor, a nossa alegria esteja no Senhor, que a paz que emana dele possa nos alcançar, porque ele tem poder para salvar. Ele, assim como ele já fez na nossa vida, assim como ele ainda tem muito por fazer por nós, basta que nós permitamos que ele faça, né? Ele tem algo tremendo para realizar nas nossas vidas, e isso ele já iniciou. Uma vez quando nós o aceitamos, uma vez quando nós dissemos sim para ele, né, para o convite que ele nos faz, que ele nos fez e que ele continua a nos fazer a cada dia. Então que nós louvemos com alegria, porque todos necessitam, né, desse amor perfeito. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Te venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Rapidamente,
Em relação aos cultos, acredito que depois, quando o governador liberar, a gente poder fazer cultos à noite, a gente vai tentar intercalar, porque eu entendo que tem muitas pessoas da comunidade que têm essa dificuldade de estar aqui pela manhã, né? Tem algumas pessoas que moram no Juazeiro, enfim, tem algumas dificuldades. E essa semana a gente sentou com o presbitério e a gente achou melhor que, né, é importante também a gente ter cultos à noite, né, para ficar bom para todo mundo. Então, se as próximas semanas tiver, se o governador já tiver liberado, nem sei como é que está a questão do decreto, né, se alguém até souber que postar no grupo seria interessante, né, se ele aumentou o tempo, como é que ficou, né, esse final de semana. E a outra questão é que esse final de semana, né, a gente até citou lá para a gente, porque a igreja está fazendo 17 anos, né, a gente queria fazer uma comemoraçãozinha simples. Michele depois vai passar lá no grupo melhor, né, o que é que a gente vai fazer, tá bom? Para vocês ficarem mais atenados. Chamar aqui o Gilmar, hoje ele vai trazer a palavra, vamos orar pela vida do irmão. Vamos estender nossas mãos, irmão, para cá, para a gente orar pela vida do Gilmar. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento entregar a vida do teu servo, Senhor. Queria te pedir que nesse momento o Senhor possa estar fazendo dele um arauto, Senhor, aquele que leva a tua palavra, aquele que foi comissionado, Senhor, para pregar o teu evangelho. Que o Senhor possa usar o teu servo Gilmar, em nome de Jesus, que ele possa ser usado por ti agora nesse momento, dá autoridade para ele, Senhor, que vem de ti, e usa ele, Pai. Também, como eu já te pedi, prepara o nosso coração, para que essa semente ela possa cair numa terra boa. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Recebi esse convite, né, de Bruno, e hoje eu vou fazer diferente das outras vezes, né, que sempre eu chegava aqui, aí ficava dizendo, por isso, por aquilo, é porque eu fico nervoso, por isso, não sei o quê, essas desculpazinhas, né, que a gente às vezes usa, né, mas nessa manhã eu quero usar esse momento como uma forma de gratidão, né. Assim como o Bruno iniciou o culto hoje com a saudação, falando de gratidão, de que temos muito a agradecer a Deus, né? E eu não combinei isso com ele, mas a mensagem que eu vou trazer é exatamente sobre gratidão, né? Porque no momento que a gente vive, temos passado por dificuldades, por lutas, por incertezas, mas ao mesmo tempo, como o Bruno orou nessa manhã, como ele lembrou, né, de trazer essa saudação, para que a gente pudesse orar em forma de gratidão a Deus, pelas vitórias, né, que muitos aqui também já passaram, né, como Adriano já teve, né, Covid e ficou bem, graças a Deus, assim, seu esposo, e outros mais, né, Regilânia, salvo engano, né, Regilânia, também. Quer dizer, são motivos de gratidão, né, porque a gente sabe da gravidade dessa doença, né? Uns reagem de uma forma, outros de outra, mas mesmo assim Deus nos tem preservado a vida, nos tem ensinado a valorizar, né? E sermos gratos a Ele. Essa é um motivo de gratidão. Mas se eu perguntar a cada um aqui, até a Luan mesmo, se ele tivesse acordado, ele teria um motivo para dizer agradeço. Às vezes a gente tem que agradecer a Deus primeiramente tudo, né? Mas aí também isso se estende no nosso convívio, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Nós temos esse hábito de agradecer às pessoas, de ser grato às pessoas por aquilo que elas nos fazem, né? E o texto, não vou abrir o texto ainda não, mas deixa eu abrir a Bíblia aqui. Eu queria perguntar, né? Como eu já disse antes, se você já foi surpreendido por alguém assim que você não esperava e aquela pessoa de alguma forma chegou para você e te agradeceu por algo de onde menos você esperava, né? Você estava em determinada situação e aquela pessoa era a única dentre várias que você esperava ela chegar até você e te agradecer por algo. Que a gente tem que fazer as coisas sem esperar algo em troca, né? Mas isso fortalece
na nossa caminhada como cristãos, isso tem que fazer parte da caminhada do cristão, né? Essa questão de ser grato. Mas também no mundo secular, isso acontece muito, né? E quando eu faço essa pergunta, é exatamente nessa questão. É porque, às vezes, a gente, de dentro da igreja, a gente... não que a gente deva esperar, né, reconhecimento, mas isso aí fortalece você. Mas, de onde menos você espera, você recebe um agradecimento, né? Das pessoas de fora, do mundo. E esse texto, ele traz um pouco disso, né? Vamos ver lá em Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Bastante conhecido, né? 10 leprosos são curados. Amém? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Então, como eu falei, né? A gente vai tratar de gratidão. Esse texto nós poderíamos enfatizar outras questões, né? Como fé e salvação, né? Que Jesus enfatiza lá. O interessante é que quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, esses homens estavam um pouco afastados da sociedade, né? Como nós sabemos, né? Eles, quando estão leprosos, quando estão acometidos pela lepra, eles são separados, ficam um pouco fora da cidade. E ao verem Jesus, eles gritam por Jesus e pedem piedade, né? Para que Jesus tenha piedade deles. Dessa forma, um pouco afastado de Jesus, escuta eles e os orienta, né? Para que eles possam ir até o sacerdote se apresentar a eles. Interessante é porque essa é uma... Deixei no outro caderno lá, na outra parte, mas eu acho que eu lembro. Para eles se apresentarem aos sacerdotes, esse é um motivo que eles precisam fazer para que eles possam ser examinados por eles e, vendo que eles estão curados, né, da lepra, da doença, eles possam ser inseridos novamente no contexto, né, na sociedade. Por isso que Jesus pede para que eles se apresentem aos sacerdotes. É simplesmente por isso. E eles assim o fazem, né? Obedecem a Jesus e seguem para se apresentar aos sacerdotes. No caminho, um deles percebe que está purificado, né? É interessante se a gente parar para pensar, quando eles se dão conta, né, de que estão curados, purificados na realidade da doença. Acho que se a gente parar um pouquinho para pensar, imaginar o que eles dialogavam ali: puxa, você está bem, você já ficou, nós já estamos curados. E eles, se a gente parar um pouquinho para pensar e analisar, um deles resolve voltar para agradecer a Jesus. E voltando, ele se prostra, né? Grita. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu.
E aqui Jesus fala, este é samaritano. Né? Porque quando está tudo bem, a gente geralmente tem uma separação, né? Você fica no seu canto, o outro fica no outro, mas quando está todo mundo numa situação, como eu já falei antes, né? Nessa situação que nós enfrentamos hoje, essa doença ela acometeu a todos, sem discriminação nenhuma, né? Ricos, pobres, magros, gordos, homem, mulher, crianças, alguns com uma gravidade maior, outras não, mas todos nós estamos sujeitos a ela, né? E a gente sabe que os judeus e os samaritanos, eles tinham desavenças, eles não se bicavam, né, como diria. Isso por algumas questões, né? Após a morte de Davi, o rei Davi, né, houve a separação dos reinos. Ficou o reino do norte com a sua capital sendo Samaria e o reino do sul, a capital sendo Jerusalém, né? Mas aí, em Samaria, eles foram casados se juntavam com outros povos, se davam em casamento, e isso eles entendiam que por esse casamento nasceram pessoas com sangue diferente do dele, né? Isso foi uma questão que eles consideravam eles impuros. Então essa era uma dos motivos de ter essa briga, essa desavença. Outro motivo era também da questão, deixa eu tentar lembrar, era a questão étnica, né, que a separação entre os povos, e a outra era, quando eu lembrar eu falo para vocês. Mas enfim, isso que eu estava querendo dizer é porque Jesus ele enfatiza essa questão, né, que um deles era samaritano. E quando eu perguntei a vocês no começo se alguém havia surpreendido vocês, né, quando de forma a agradecer a vocês por algo que vocês tenham feito, é exatamente isso que eu quero trazer, porque ele era samaritano e dentre eles deveriam haver outros judeus, né, do qual Jesus esperaria essa gratidão, e não de um samaritano que era considerado impuro, que tinham outras questões que faziam com que eles divergissem, né? Lembrei, a outra questão era sobre adoração, né? Que eles cultuavam não a um só Deus, eles cultuavam a outros deuses exatamente por essa questão cultural que esses povos traziam de fora para dentro de Samaria, entendeu? Por isso que os judeus tinham essa desavença, essa briga com eles. E Jesus ressalta isso no texto, né? E este era samaritano. Então, isso é de se enfatizar, porque nós, às vezes, esperamos que as pessoas que estão ao nosso lado sejam gratas a nós. E às vezes a gente cria barreiras por conta de achar que outras pessoas também não são capazes de ser essa gratidão conosco, né? Mas como eu falei, nós vamos ver aqui, eu vou trazer 5 questionamentos que eu me fiz, né? Como nós podemos ser gratos a Deus? Uma pergunta é: o que é ser grato? Quando ser grato? Como ser grato? Com quem ser grato? E uma 5ª pergunta e última: por que devemos ser gratos? E na Bíblia ela nos traz 5 pontos que nos auxiliam nesse entendimento, né? Gratidão é uma qualidade de quem é grato, né? Reconhecimento de uma pessoa por alguém, por uma pessoa ou por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, ou simplesmente agradecimento. Isso é ser grato, isso é gratidão. Então, o primeiro ponto que nós devemos aprender, na realidade, isso está dentro de um contexto, né? Todas essas cinco pontos que eu vou trazer aqui, eles fazem parte de uma pessoa que é grata, né? Na medida que você é grato, que você agradece, que você reconhece a uma pessoa que te acolheu,
que te auxiliou em determinada situação, isso aqui vai estar junto. Isso aqui faz parte de um pacote. O primeiro ponto é lembrar das bênçãos, né? E lá em Salmos 103, 2, ele nos traz isso, né? A base bíblica para essa questão de lembrar das bênçãos. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, né? Então, quando a gente traz na lembrança, quando a gente lembra daquilo que Deus nos fez, das bênçãos que Deus realizou nas nossas vidas, isso nos ajuda a ser grato. Isso vai fazer com que nós possamos melhorar e realizar essa gratidão com mais ênfase. Então, quando nós lembramos das bênçãos, isso faz parte de ser grato a Deus. E quando eu falei que não só dentro da igreja, não só na questão, no contexto de igreja, mas também no nosso dia a dia. Um segundo ponto é agradecer nas orações, né? Vai responder quando ser grato, né? Esse questionamento que eu me fiz, quando ser grato. Então aqui vai trazer agradecer nas orações. Então quando nós oramos, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos fez, de mostrar gratidão. Você no momento que nós estamos orando, nós temos um livre acesso a Deus, nós temos liberdade para falar com Deus. Esse é uma oportunidade para você agradecer. Foi o que nós já fizemos hoje. Bruno nos encorajou a orar em gratidão por aquilo que Deus nos fez. Geralmente a gente costuma pedir, suplicar, lembrar a Deus das nossas necessidades, mas é muito importante na vida do cristão lembrar de ser grato a Deus. Na oração é uma oportunidade que nós temos de agradecer. Então, quando ser grato? Isso nesse momento eu falo no contexto de igreja, no contexto de vida cristã. Mas você também tem a oportunidade de ser grato às pessoas. Quando você estiver falando com ela, quando você tiver a oportunidade, também não esqueça de ser grato a essa pessoa que te fez algo. Então, lá em Filipenses 4:6, vai trazer a referência bíblica para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui ele fala de apresentar pedidos a Deus, mas também em oração de graças, né? Em ação de graças, a gente agradecer a Deus por aquilo que Ele nos faz. Terceira pergunta: como ser gratos? Como ser grato? Louvar a Deus. Hoje nós já agradecemos a Deus também em estar aqui na igreja louvando a Ele, né? É uma forma de mais genuíno modelo de agradecer, né? No Antigo Testamento, os judeus, eles iam lá, os israelitas, eles sacrificavam animais, né, para agradecer a Deus, em forma de gratidão, né? Dizer: Senhor, muito obrigado, estou sacrificando algo, o melhor que eu tenho, né? Eles pegavam o melhor que eles tinham e ofereciam a Deus em sacrifício. Já no Novo Testamento, ele vai falar que nós devemos o sacrifício de louvor que agrada a Deus. Então, quando nós louvamos a Deus, é uma forma genuína de nós estarmos dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. E lá em Hebreus 13:15 nos traz isso, né? Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é puro, de lábios que confessam o seu nome. Como eu falei. Então, às vezes nós nos pegamos, né? Louvando, cantando músicas que engrandecem o nome do Senhor, que
que nos traz a certeza, né? Porque tem várias músicas, né? Músicas que falam de gratidão, de perdão de pecados, de pedir misericórdia, de amor, do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com Deus, né? Então, eu tenho certeza que vocês também cantam, que vocês escutam. Aqui na igreja também a gente sempre inicia com louvores a Deus, para agradecer a Ele com esse sacrifício de louvor, né? Então, vamos partir para a quarta pergunta que eu me fiz. Com quem ser grato? Aqui ele vai trazer ter respeito, né? Com quem ser grato? Ter respeito quando você é grato por alguém, quando alguém te fez, te auxiliou, te ajudou, te fez algo, mesmo sem esperar nada em troca, e você reconheceu isso. Quando você diz Senhor, muito obrigado, é porque você o respeita. Você jamais vai desrespeitar alguém que você é grato. Ah, eu quero saber de fulano de tal, ele me fez algo. Não, você não trata com indiferença alguém que te ajudou. Ao contrário, você trata com carinho, com respeito, com dignidade. E é isso que esse quarto ponto nos traz, né? Com quem ser grato? Com pessoas que a nós respeitamos e também vice-versa, né? Essa pessoa nos trata com carinho, com respeito, que nos fez algo, mesmo sem esperar nada em troca, né? Já pensou? Jesus morreu na cruz porque nós temos algo para dar para Ele. E aí? Nós não temos nada para oferecer, né? Então, que nós possamos respeitar as pessoas a quem nós somos gratos. No nosso contexto aqui, respeitar a Deus, né? Ter coerência com Deus, ter respeito e gratidão para com o nosso Deus. O quinto e último ponto, por que devemos ser gratos? E nós devemos ser gratos por tudo isso que eu já falei, né? Porque nós respeitamos, porque nós devemos trazer na lembrança aquilo que Deus já nos fez. E aqui ele vai trazer, obedecer a Deus. De nada vai adiantar eu estar aqui na frente ou nós falarmos o que falarmos aí, chegar para uma pessoa ou então estarmos na oração e dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor me fez. Obrigado, Bruno, por ter me ajudado nisso. Lenê, muito obrigado. Andréia, Adriana, Regilânia, Michele, Carol, Luan. Obrigado por tudo que vocês já me fizeram. E em contrapartida, eu agi diferente com vocês. Da mesma forma com Deus. Eu digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livrou, me tirou do vício das drogas, me tirou do vício do álcool, de várias situações o Senhor nos resgatou, né? E dizer, Senhor, muito obrigado, mas nós não obedecemos. Nós voltamos ao ponto de partida, ao ponto inicial. Isso não é obedecer a Deus, ou seja, nós estamos dizendo, Senhor, muito obrigado, mas não estamos obedecendo a Ele. Nós não estamos sendo fiel àquilo que Ele nos confiou, àquilo que Ele nos deu de presente. Ser grato é obedecer. Ser grato é ir mais além do que palavras. Nós praticarmos aquilo que dizemos, né? Ou às vezes existem pessoas que são gratas a outras sem nem dizer, né? Você percebe nas atitudes. E isso fala mais alto que palavras. Então, que nós sejamos gratos a Deus, obedecendo a Ele. Que nós sejamos gratos a Deus, lembrando de tudo aquilo que Ele nos fez. Que nós sejamos gratos a Deus, louvando a Ele com a nossa vida. Que nós sejamos gratos a Deus, respeitando a Ele. E que nós possamos extrapolar essa... não seja só para com Deus, mas do que vai adiantar eu dizer,
que amo a Deus, que eu sou grato a Deus, mas se eu não sou grato, que eu não amo meu irmão, que eu não amo a minha esposa, não amo meu colega de trabalho. Então que isso também, que as pessoas elas vão perceber, né, que nós somos diferentes, que nós somos gratos, que nós reconhecemos, que nós valorizamos, que nós damos atenção a elas por aquilo que elas fazem. E algo assim que nós já sabemos disso, né? Nós não temos que fazer algo para as pessoas, nem para Deus esperando algo em troca, né? Porque hoje muitas pessoas têm barganhado com Deus, né? Senhor, se tu me fizer isso, eu vou te agradecer com isso, né? Porque quando você faz algo de volta, isso é gratidão, é agradecer, né? Porque você não está só em palavras, você está agindo. Então que nós possamos e dar um passo adiante, que nós sejamos gratos, que nós agradeçamos as pessoas, que nós agradeçamos a Deus por tudo que Ele já fez na nossa vida. Por um dia Ele tem enviado o seu Filho para que morresse naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e a esperança de vida eterna. Isso é lembrar do que Deus nos fez. Isso é ser grato. É nós lembrarmos de tudo aquilo que a nossa mãe e o nosso pai faz por nós. Isso é ser grato. É nós reconhecermos no nosso filho o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação nos estudos, nas tarefas diárias de casa. É nós sermos gratos aos nossos chefes, até pelas cobranças, isso nos faz motivar, nos faz crescer. É agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá de um novo recomeço a cada dia. É agradecer a Deus no final do dia, antes de dormir. Agradecer pelos livramentos, pelas conquistas daquele dia. Nós poderíamos passar o dia inteiro aqui revezando. Agora é você, André, vem aqui dizer. Agora é você, Bruno. Agora é cada um de nós. Vamos vir aqui. Mas nós temos essa oportunidade de a cada dia fechar os nossos olhos, ou até mesmo onde você está. Às vezes você está em determinada situação e você está agradecendo a Deus, está trazendo a lembrança, a memória aquilo que Deus fez. Isso é gratidão. Então todos os dias nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te obedeço, eu vou te obedecer, eu vou te ser fiel. E nós não temos que, assim como Jesus, ele não, no texto ele fala, e este era samaritano. Jesus não foi surpreendido por ele ter voltado, por ele ser um samaritano, né? Havia muito esse preconceito, mas ele quer nos alertar também de que lá fora tem pessoas que são gratas, lá fora tem pessoas que esperam ser gratas a nós por aquilo que nós podemos fazer por elas. Nós podemos inicialmente orar por elas, interceder por elas, para que elas possam também ser alcançadas por esse amor que é verdadeiro, esse amor que transforma, como nós cantamos. Um amor que todos necessitam, um amor que tem poder para salvar. Essas pessoas estão ansiosas para nos agradecer, né? Então nós temos que ser gratos a Deus, indo em direção a essas pessoas. Então que nós lembremos de orar por elas, que nós obedeçamos a Deus no mandamento que Ele nos faz, né? E de pregar o Evangelho. Isso também é ser grato a Deus, é obedecer a Deus. Então eu quero nessa manhã, como eu falei no início, né? Eu só tenho, eu não vou dizer aqui, é claro que eu não vou dizer não. Eu não vou reclamar, eu não vou inventar desculpas aqui. Vocês estão vendo um irmão de vocês aqui na frente, agradecendo a Deus. Eu poderia, como muitas das vezes, né, já vão 2008, 12 anos, vão fazer 13 anos agora, né, esse ano, que eu estou na caminhada. Quantas vezes eu não agradeci a Deus, obedecendo a Ele, vindo aqui na frente, mesmo com minhas limitações, falar daquilo que Deus
Bruno ontem me mandou um pequeno texto, né, que não precisa ser, no texto falava, né, muita coisa, mas a síntese do que falava no texto era isso, que para você falar de Deus, para você pregar, não precisa ser linguagem rebuscada, não precisa ser algo tremendo que Deus vai fazer, porque Deus é simples. Nós que complicamos, nós que queremos agradecer a Deus por algo que impacte todo mundo, mas não, nós agradecemos a Deus pelo simples fato de Ele ser quem Ele é, de estarmos aqui nessa manhã, né? Então, eu vou trazer um desafio que eu vi na internet, né, que falava assim, eu não sei se era da psicóloga, acho que Ed estava juntamente comigo, Carol e Michelle em casa, e eu dizendo para elas, né, eu vi, né, bem direitinho lá, e fui dizer para elas, tem um desafio aí, que uma mulher trouxe na internet, você vai precisar de uma liga ou algo que você possa estar trocando de mão. Aí, mas tem o seguinte, você vai precisar passar 48 horas sem murmurar, sem reclamar, né? Mas agradecer. Não, sem reclamar, na realidade. Aí ela dizia o seguinte, quando você reclamar, algo que seja, eita, o sol está quente, não sei o quê, eita, o arroz queimou, qualquer murmuração que seja, né? Por mais simples, você vai ter que ser sincero consigo mesmo, né? Se não tiver algo do teu lado, você, quando reclamar, você vai pegar esse elástico ou coisa parecida e vai trocar de mão. Sempre que você fizer isso, sempre que você reclamar, aí você começa novamente às 48 horas. Até você passar 48 horas sem reclamar. Ela disse que as pessoas levam em média de 2 semanas para passar essas 48 horas sem reclamar. Isso porque nós estamos num contexto de reclamar de tudo, né? A gente não agradece por nada. Aí ela falou que quando você para de reclamar, você vai passar a substituir esse vazio que ficou do não reclamar. Você vai passar a agradecer, né? Porque você vai começar a se policiar para não reclamar que seja, né? Mas simplesmente não falar nada. Mas aí você vai passar a reclamar ou a agradecer, né? Até que isso vira uma prática na nossa vida. Isso é algo, uma brincadeira, pode até ser levado como uma brincadeira, um desafio, mas a gente não precisa desse elástico, né? Eu acho que a gente poderia despertar esse gatilho em nós, né? De nos policiarmos, ao invés de tanto é que na palavra de Deus diz em tudo dá graça, né? Que a gente agradece até nas dificuldades, às vezes a gente não consegue nem orar, né? Devido às circunstâncias, mas que nós possamos agradecer a Deus. E nessa manhã, como nós iniciamos agradecendo, eu queria que nós, não só você, mas nós pudéssemos somente agradecer a Deus. Que você pudesse ter esse momento de você trazer na lembrança aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus te prometeu e que já cumpriu, você agradecer a Ele. Não pedir nada, somente agradecer. Né? Que você possa agradecer por você. Né? Porque muitas das vezes a gente acaba agradecendo em nome de outras pessoas. Seria interessante que essas pessoas que foram tocadas, né, de alguma forma nesse momento, né, porque muitas pessoas se achegaram a Deus. No momento da dificuldade, nós buscamos a Deus. Muitas pessoas buscaram a Deus. Seria muito importante que essas pessoas não esperassem que outras pessoas agradecessem. Deus, obrigado porque o Senhor curou fulano de tal. Mas que essa pessoa entendesse aquilo que Deus fez por ela e ela mesma agradecesse. Não agradecesse porque... Eu vou trazer algo que o texto nos trouxe e eu não estava colocando, né? Porque esse que voltou para agradecer, vocês sabem o que aconteceu com ele, além da cura, da purificação? Ele foi salvo, né? Então, Deus, Ele cura as pessoas, mas, às vezes, depois da cura, da purificação, as pessoas não querem mais, né, relacionamento com Deus. E esse é um momento muito
muito propício, né? Quer dizer, não há momento, mas muitas pessoas tiveram esse presente de Deus, né? Que foi uma segunda chance. Então, nós oramos agradecendo a Deus para que essas pessoas também possam entender o que é ser curado, né? E dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Orar para que essas pessoas possam ser gratas a Deus, obedecendo a Deus, buscando a cada dia a salvação, né? Porque esse é o momento, né? O ontem, nós vamos agradecer a Deus por ontem, mas vamos agradecer a Deus pelo amanhã, que a Ele pertence. E dizer: Senhor, esse é o momento de ser grato a Ti, que é o agora. Que você possa curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e trazer na lembrança aquilo que o Senhor já te fez, a situação que Deus já mudou na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, nós não queremos murmurar, Senhor. Nós queremos trazer na nossa memória tudo aquilo que o Senhor já realizou na nossa vida. Senhor, eu quero te agradecer por este culto, Senhor. Te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo na minha dificuldade, Senhor, mesmo nas minhas limitações, o Senhor falou comigo, Senhor, nessa manhã. O Senhor falou conosco nessa manhã. E que esta palavra ela fique enraizada, Pai, no nosso coração, para que nós possamos te agradecer, Senhor, até pelas lutas, Senhor, até pelas circunstâncias adversas, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque Tu permanece fiel. Obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho para morrer naquela cruz por nós. Obrigado por cada irmão que está aqui nessa manhã, Senhor, para Te louvar, para Te ouvir, para Te agradecer, Deus. Te agradecer por aquilo que Tu fez na vida de cada um. Senhor, escuta a oração de cada um. Louvores e ações de graça, Senhor, sejam elevadas a Ti, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a cada dia, Senhor, estar lembrando de ser grato, Senhor. Está colocando no nosso coração a obediência a Ti. Que nós não fiquemos só no discurso, Senhor, mas que nós pratiquemos, Deus, a gratidão. Que nós possamos, através da gratidão, Senhor, alcançar outras pessoas. Que nós possamos fazer o bem, Senhor. Que nós possamos levar uma palavra de conforto às pessoas sem esperar nada em troca, Senhor, mas simplesmente por ser gratos a Ti. Uma resposta àquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Simplesmente agradecer a Ti por tudo que Tu fez, Pai. Tudo que Tu ainda irás fazer, Deus. Nós cremos, porque assim como no texto que nós lemos hoje, o Senhor falou para aquele samaritano que voltou: a tua fé o salvou. Senhor, nesse mesmo texto o Senhor falava antes, no início do texto, desse capítulo, que os apóstolos e os discípulos pediam para que o Senhor aumentasse a fé deles. Da mesma forma eu peço para que Tu aumente a nossa fé, Deus. Porque se ela for do tamanho do grão de uma mostarda, Deus, nós poderemos dizer que aquele monte possa sair daquele lugar e assim ele
mudará. Então que o Senhor possa aumentar a nossa fé. E obrigado, Deus, porque Tu nos salvou, Tu nos curou, Tu nos purificou. E assim continuas fazendo, Deus. Continua a cada dia nos dando a salvação, a certeza que nós estaremos na eternidade contigo, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Graças a Deus por essa palavra. E essa parte que o Gilmar falou no final, eu estava ali refletindo, essa questão de que ele foi salvo, né? No finalzinho que Jesus fala para ele. Na tradução aqui fala que ele foi curado, né? E é interessante porque o texto retrata que os 10 foram, né? E no caminho o texto vai relatar que eles foram curados, mas um percebeu e pegou e voltou, né? Para agradecer e louvar a Deus por aquele ato. E só para complementar aquilo que o Gilmar falou, acho que é uma das coisas que também a gratidão ela gera em nós, né? É essa cura interna, sabe? Ela também nos ajuda a valorizar mais as coisas. Quando nós temos um coração cheio de gratidão, quando aprendemos a agradecer, né, por tudo aquilo que Deus nos dá. Porque eu acredito assim, irmãos, que independente da situação em que nós passamos, seja difícil ou não, a gente sempre vai ter motivo para agradecer a Deus. A gente sempre vai poder olhar para Jesus, se lembrar daquilo que Ele fez por nós naquela cruz, morrendo em nosso lugar, para que a gente tivesse vida. A gente já tem motivo para agradecer, né? Então, muito bom, Gilmar, essa mensagem. Então, que a gente agradeça mais, né? E aceite esse desafio de tentar não murmurar, mas sempre agradecer. Porque eu acredito, irmão, que a partir do momento que nós aprendemos a agradecer pelas pequenas coisas que o Senhor nos dá, a gente vai aprender a valorizar mais as coisas. Eu até compartilhei um vídeo essa semana lá no grupo da igreja, né? Um vídeo que começava o cara com um Rolls Royce, um dos carros mais caros aí do mundo aí, né? Se reclamando do carro, porque ele queria ter o melhor. Aí chega um cara no carro e fala para ele: irmão, cara, que carro legal, bicho, eu queria tanto ter um carro desse, meu carro é aquele ali todo quebrado, não sei o que. Aí o cara, rapaz, tem que agradecer, tem que valorizar o que eu tenho. E assim continua, né? Eu acho que quem assistiu o vídeo viu a lição. E é mais ou menos isso. Quando nós aprendemos a agradecer por aquilo que Deus ele tem nos dado, a gente começa a valorizar mais as coisas, né? Então que nós possamos ter esse coração grato, né, a Deus por tudo que Ele nos faz para nós. Amém? Vamos encerrar o culto, irmão. Vamos se pôr de pé para a gente, né, encerrar com mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento te agradecer por esse culto abençoado. Obrigado por essa palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. Nos perdoa, Jesus, por todas as vezes que nós murmuramos, que nós somos ingratos, que reclamamos, né, às vezes pode dizer até sem motivo, Senhor. Porque quando nós olhamos para Ti, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor já fez por nós e ainda continua fazendo, nós só temos motivos de agradecer. Agradecer pelo trabalho, agradecer pela saúde, por tudo. Então, nesse culto, né, que foi um culto voltado para a gratidão, nós queremos encerrar esse culto te agradecendo, Senhor, por essa manhã, por esse dia, por o Senhor ter nos permitido acordar vivo com saúde. E que a Tua paz, a Tua consolação possa estar conosco durante todo esse domingo. Que o Senhor possa repreender todo o mal sobre nossas vidas, Senhor, e tudo aquilo que possa querer nos fazer reclamar. E que a gente possa aprender a ser mais gratos a Ti. E como a própria palavra fala, em tudo dai graça. E é isso que queremos fazer, Senhor, em tudo te dar graça, te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos dá um dia abençoado na Tua presença. Amém.